Boa noite, pessoal. Tem duas pessoas aí, não sei quem são. Boa noite, Luísa. Tudo bem? Muito bom ter você novamente nesta semana. Podemos ir conversando, tá? Já estamos em 4 pessoas aqui. A gente pode ir conversando enquanto isso, né? Faltam 8 minutos para 7. Então a gente pode ir batendo papo aqui. Quem quiser falar alguma coisa, que achou da semana passada, se ecoou alguma coisa em você, essa experiência da semana passada. A gente pode ir trocando ideias enquanto isso. Ou a gente pode ir aproveitando também a prática do silêncio. Quem, quem já estiver aí, quiser. Ah, eu que agradeço novamente, Luísa. Quem estiver aí, quiser ir já se acomodando. Hoje eu vou falar menos e a gente vai focar mais na prática mesmo. Vou ficando de olho aqui que o pessoal da Sabiá a gente vai trocando ideias, tá? Enquanto não começa. Trocando ideias sobre a live aqui. Guilherme, boa noite. Muito bom. Acho que você também participou de todas as semanas, né? Eu acho. Você e acho que a Luísa também, se não todas, quase todas. A gente está na quinta semana. Muito legal, muito legal. Tem muita gente que depois vem. Tem algumas pessoas que depois vem dar uma devolutiva que não pôde estar ao vivo. Algumas pessoas até já me falaram: pô, hoje eu não vou conseguir estar lá ao vivo, mas eu assisto depois. Tem gente que realmente vê depois. E é muito legal poder ver esse trabalho ecoando, né? Nas pessoas que buscam isso, né? Muito legal. Rose, boa noite, tudo bem? Que saudades. Muito bom te ter aqui. Prática da semana passada, prática da compaixão. Marisa, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda na sala. Prática da compaixão, como é que foi? Alguém quer comentar alguma coisa? Não a live, mas é, como é que foi depois? O que reverberou em vocês? Se acabou refletindo sobre algo, ou percebendo em si algo diferente?
Não tem certo ou errado, só, só ir investigando mesmo, né? Proseando um pouquinho. Débora, boa noite, Débora. Tudo bem? Seja bem-vinda na sala de novo. Isabela, Isabela, boa noite. Que legal que você está aqui. Saudades. Espero que consiga ficar para a prática. Daqui a pouquinho a gente já começa. Eu acho ainda estranho estar sozinho aqui falando, né? Assim, gostaria que tivesse aberta pelo menos o microfone de todos para a gente poder ir trocando ideias, poder ir fazendo uma partilha legal aqui. Já estamos em 8 pessoas, já dá uma partilha bem interessante. Mas é muito legal ver vocês aqui. Aproveitar, depois eu reforço no final, para quem de repente não conseguir ficar até o fim. Provavelmente a semana que vem a gente vai fazer pelo YouTube também. Então vai ser transmitido pelo Facebook, mas a gente vai estar pelo YouTube. Provavelmente fazendo inclusive um bate-papo. Não vou estar sozinho, provavelmente. Débora, tudo bem, obrigado. Será a minha primeira vez meditando com vocês. Que legal, Débora. Você já chegou a assistir os outros vídeos ou ainda não? É o primeiro contato mesmo com a gente, assim. Para quem ah, ainda não viu os outros vídeos, eu aconselho que veja, porque eu acho que ficou interessante. Acho que são assuntos interessantes que eu fui tentando construir um pouco, né, um pouco do que é o mindfulness, construir um pouquinho esse passo a passo com o próprio mindfulness, com essa questão da consciência, da atenção plena. Reforço novamente, mindfulness, né, não é só meditação, então aproveitar esse tempinho. A gente não só medita no mindfulness, né? A mindfulness é um estado mental de estar consciente. Até o mindfulness é uma palavra inglesa, né? E até quem é original, né? Quem é nativo no idioma inglês, tem dificuldade de explicar o que é mindfulness. Mindfulness é uma palavra inglesa que foi usada para traduzir a palavra sati, né? Do idioma Pali. E, e essa palavra significa lembrar de estar atento, né? Lembrar de onde é que você está, lembrar de estar no momento presente. Então, por isso que às vezes é meio confuso, né? Pô, mas mindfulness, mas é consciência plena, é atenção plena, então é só um treino atencional? Ou é só meditação? Basicamente, né, tem várias interpretações de mindfulness também, de acordo com várias vertentes orientais e tal. Dentro aqui da nossa perspectiva, mindfulness é um estado mental que a gente pode estar atento ao momento presente e a gente pode chamar isso de consciência. A gente está mais consciente no momento presente. A gente está mais consciente das situações, mais consciente dos pensamentos. A gente busca estar mais consciente das próprias interpretações que a gente faz com relação às situações. Às vezes a gente é muito tendencioso, né? Tem já um filtro mental muito pronto para interpretar situações de uma forma X ou Y. E às vezes essa forma X ou Y, que é um filtro mental mais comum para cada um, pode ser ativador de mais sofrimento, ativador de mais ansiedade, ou mais tristeza,
ou até mais felicidade, mais alegria, né? Então, por isso que a gente fala tanto de estar consciente, né? De estar consciente ao momento presente, né? E essa consciência ao momento presente, segundo a, a, da onde a gente parte aqui, duas formas da gente estar consciente no momento presente, né? Duas formas da gente alcançar esse estado mental, né? De consciência, que é formalmente e informalmente. Os exercícios, o treino formal, são as práticas meditativas, né? A gente fez aqui já da respiração, a gente fez da própria compaixão, que é um pouco diferente, mas tem também a prática informal, que é trazer atenção ao momento presente durante, durante o cotidiano. Então, como eu sempre falo, vou tomar um banho com atenção plena, vou tomar um café, vou tomar esse café com atenção plena e por aí vai. Qualquer coisa. Parar na janela e ficar olhando para o céu, percebendo que vem pensamentos. Oi, tranquila, Zen. Boa noite, tudo bem? Cláudio, boa noite, tudo bem? Perceber que, olhando para o céu, tem pensamentos, né? Os pensamentos invadem a nossa mente, mas eu quero estar olhando para o céu de forma consciente ali, mindful, né? Então, não é não pensar, não é rechaçar qualquer pensamento que aparece, porque não, eu tenho que estar olhando o céu, estou treinando minha atenção. Se eu estou falando sobre estado de consciência, se eu paro na minha janela e fico olhando o pôr do sol, eu vou realmente ficar olhando o pôr do sol. Mas a nossa mente evolui para pensar, evoluiu para pensar, evoluiu para a gente devagar, para lembrar, para sonhar, para criar expectativas, planos, escrever poesia, apreciar poesia, fazer arte, produzir tecnologia, estabelecer relações humanas. Então, conforme esses pensamentos vêm na minha mente, enquanto eu admiro o pôr do sol, eu posso estar consciente desses pensamentos, né? A gente fala muito sobre metacognição, poder olhar, poder pensar o pensamento, né? A gente pensa no piloto automático, né, galera? Os pensamentos vêm e vão, algum pensamento chega, a gente nem se dá conta, mas começa a ruminar esse pensamento, começa a quando vê, a gente já está elaborando uma história, assim, já está criando um, um problemão que às vezes nem aconteceu ainda e talvez nem aconteça. Então, o estado mental, né, de estarmos atentos e conscientes, a gente poder parar e observar, poder notar, falar, isso daqui é uma ruminação. Não preciso ficar com esse pensamento agora. Esse pensamento eu tenho esse hábito de começar a, a, a ficar emaranhado em, em problemas e tal, e eu não preciso ficar com isso, isso não está no meu presente. Esse pensamento de preocupação veio, é importante, me avisou de algo, e aí eu libero esse pensamento, abro para o próximo, né? Isso também é um estado de consciência. É uma ligação com o próprio corpo também, perceber quando é que eu estou começando a ficar ansioso, onde é que eu sinto no corpo ansiedade, né? Se eu sinto fome, se eu sinto ausência da fome, se eu fico mexendo muito com o pé, se eu fico muito, se eu estou sem dormir, ou se o sono está leve, tudo isso também é uma forma da gente conseguir tá atrelado ao próprio corpo, estar consciente, né, ao próprio corpo. Então vamos lá, vamos começar. São 7h05. Quem for chegando, beleza, sejam bem-vindos. E enrolamos aqui quase 15 minutos, né, para esperar um pouco e tal, mas deu 6 minutos, 7h06 agora. Natália, boa noite. Primeira vez aqui, adorando. Necessário, sobretudo agora. Obrigada. Eu que agradeço, Natália. Agradeço você ter arriscado abrir essa live aqui, explorar. Eu não gosto muito de falar live, né? Tá tão nosso ao vivo aqui. Muito obrigado. Espero que seja produtivo para você. Espero que te agregue alguma coisa.
É, Bom, nosso tema de hoje, então, a gente vai falar sobre o cultivo, né, do autocuidado emocional, a consciência, o autocuidado emocional. Eu brinquei e falei que está enrolando até agora, mas a gente já começou, né? Porque quando a gente fala sobre estarmos conscientes, a gente já reflete no nosso estado emocional. A gente está consciente do que a gente pensa, isso nos dá poder de escolhas. A gente fala muito sobre empoderamento, né? Empoderamento da mulher, empoderamento X, Y, Z, empoderamento. É, a gente desenvolver sabedoria, a gente poder ter oportunidade de escolhas e liberdade para escolhas, é um empoderamento que todos nós temos que ter, sempre, né? Para a nossa própria vida. Com muito carinho, né? Com muita autocompaixão, né? Ah, Ao vídeo passado, a gente falou sobre compaixão, né? Então, essa conversa de hoje dialoga muito com aquele lá, porque o autocuidado emocional ele é uma autocompaixão. E a gente escolhe, a gente pode escolher. Eu acho muito superficial às vezes a gente falar, né? O sofrimento é escolha, a felicidade é uma escolha. Eu acho muito perigoso falar dessa forma também, tão superficial, porque às vezes parece que não tem muita importância, o que realmente a pessoa escolhe sofrer. Né? Ninguém escolhe sofrer. A gente escolhe, a gente decide quais pensamentos a gente simplesmente começa a acreditar e a nos conectarmos a esses pensamentos. Isso a gente escolhe. Né? Eu não estou falando sobre fugir de não pensar nos problemas. Pensar nos problemas é importante, poder ter escolhas, né? A gente precisa poder entender quais problemas estão presentes. Né? Voltando, como eu sempre falo, acho que em todo vídeo eu falei, temos situação, pensamento, sentimentos e comportamentos, atitudes. É importante que a gente tenha consciência de tudo isso, né? E outros ainda, né? Outras percepções que a gente possa vir a ter. Mas vamos falar desses quatro sempre, né? Estar consciente da situação é uma grande questão, né? Ah, falou aqui nesse momento de isolamento, esse momento de algumas informações desencontradas, é, sobre esse momento. Né? Isso é uma situação, não tem como a gente negar, né? Isso é algo que todos nós estamos vivenciando e isso a gente pode dizer que é um sofrimento primário. Né? Sofrimento primário é aquele que ele acontece, é um sofrimento e ponto, né? Que a gente está vivenciando. É um sofrimento primário, a situação em si. Não tem como a gente falar, não, não gostaria que o mundo tivesse passando por isso. Essa é a situação. Sofrimentos secundários são todos os sofrimentos que são gerados a partir do sofrimento primário. E esses sofrimentos secundários, aí sim, eles estão muito atrelados a nós, a como a gente pensa sobre o problema, a como a gente sente sobre o problema. Então, se existe um problema, se existe essa pandemia, se existe essa situação, e eu só me atrelar, nossa, todo mundo vai morrer, todo mundo vai passar fome, todo mundo, e eu começar a ficar pensando nisso o tempo todo, eu vou sofrer muito, eu vou criar um filme de terror na minha mente e vou viver dentro desse filme 24 horas por dia. Entretanto, se eu tenho esse pensamento de é isso que está acontecendo, pessoas estão morrendo, existe um descompasso de informações, de crenças e tudo mais, existem politicagens de todos os lados e tudo mais. E eu consegui olhar para cada coisa no seu lugar, conseguir ter um discernimento entre tudo isso, não quer dizer que eu não posso olhar para o problema, para a situação. Eu estou olhando para a situação, tentando discernir tudo isso. Estou tentando ter consciência de tudo isso, sem filtros que distorcem a minha forma de enxergar isso. Né? Então, vamos partir daqui, né? Esse é um estado de consciência também, de poder perceber os meus pensamentos, para onde eles vão, a que eles estão atrelados, quanto está ruminando, para eu poder ver os meus sentimentos, né? Quais pensamentos geram sentimentos, né? Quais pensamentos geram sentimentos mais dolorosos e por aí vai.
Sobre o autocuidado emocional também, vou fazer uma pergunta para vocês pensarem, né? O que é que vocês estão fazendo por vocês nesse momento atípico nas nossas vidas? Quem faz academia, pratica um esporte, alguma coisa e não está podendo fazer. Como é que está fazendo? Está se permitindo fazer em casa? Comer alguma coisa que gosta, mas que não faça mal? Comer não exagero? O que cada um está fazendo pelo próprio bem-estar? Às vezes a gente se engana um pouco também. A gente acha que está fazendo pelo nosso prazer, mas na verdade a gente tá fazendo por alto carinho, né? Mas às vezes a gente está fazendo para suprir uma necessidade de sensação de prazer em contraponto ao nosso sistema de preocupação muito ligado. Então a gente precisa ficar se oferecendo uma sensação de prazer o tempo todo para compensar aquilo. E muitas vezes essa sensação de prazer nem sempre muitas vezes ela não é saudável, né? Comer demais, dormir demais, algumas coisas que assiste pode não ser saudável, em exagero, álcool, né? Ou qualquer outra substância que possa fazer mal, exagero, que serve mais como fuga da realidade ou como fuga dessa sensação de medo, essa sensação de ansiedade. Então quer compensar e vai no outro exagero. Uma forma da gente buscar realmente ter consciência e sabedoria. Procurem pensar qual é a necessidade que não está sendo atendida. Qual é a necessidade que você tem que não está sendo atendida? Qual é a necessidade que você tem que está sendo atendida? Então, para facilitar um pouco, até o final da semana eu vou colocar aqui algumas listas, tá? Na página. Eu vou colocar a lista de necessidades humanas básicas e duas listas. Uma de sentimentos quando as necessidades não são atendidas e outras de sentimentos quando as nossas necessidades estão sendo atendidas. Então, para a gente entender, muitas vezes, qual necessidade não está sendo atendida, a gente precisa consultar os sentimentos. Como é que eu estou me sentindo? Estou me sentindo, de repente eu vou lá na lista e vejo ansioso, triste, irritado. Tá, identifiquei. É assim que eu estou me sentindo. Pô, ansioso, triste, irritado. Tá. Vai lá olhar na lista de necessidades humanas. Procura quais necessidades não estão sendo atendidas naquele momento. A necessidade de expressão. Estou tendo necessidade de fala, mas não estou tendo com quem conversar. Ou quem mora comigo não me escuta, ou estou tendo uma necessidade de um contato físico, de um abraço, né? Ou tenho necessidade de caminhar, tenho necessidade, né, Priscila, de cozinhar, tenho quais necessidades? E tentar fazer o exercício sincero de atender da melhor forma possível as suas necessidades. Nem sempre é possível, né? Às vezes a sua necessidade é de ir para o clube e nadar, só que o clube está fechado. Então, como que eu vou atender essa necessidade? Né? Aí, essa gentileza para chegar da melhor, mais próximo possível do atendimento dessa necessidade. Ah, não consigo ir no clube nadar, mas eu consigo caminhar um pouquinho na rua onde não tem aglomerações e vou usar máscara. Então, beleza, tento atender a minha necessidade. Provavelmente o meu estado emocional que veio por falta do atendimento daquela necessidade de nadar, ele vai baixar um pouquinho, né? A intensidade. Provavelmente a ansiedade, a irritação, a frustração vai baixar um pouquinho. Né? Então percebam que a gente não consegue reduzir ou abaixar o teor dos nossos sentimentos simplesmente querendo mudar o sentimento. A gente simplesmente não consegue fazer isso. Para a gente cultivar esse autocuidado, a gente precisa ter muita consciência
qual a minha necessidade. E eu preciso me ligar à minha necessidade e atender à minha necessidade, e não ao sentimento. O sentimento, ele tende a se regular quando a gente atende às necessidades. Necessidades básicas, por exemplo, é comida. Todos nós temos necessidades básicas de comida, né? Fica uma semana sem comer, né, por não ter dinheiro para comprar comida. Fica 2 dias, fica um dia inteiro, 24 horas sem comer. É uma necessidade básica que não tem como você estar feliz, né? A não ser que você esteja se dispondo a fazer um você está se dispondo a fazer, por exemplo, um jejum. Tudo bem. Agora, se você está com fome, você não quer fazer o jejum, mas você não tem comida em casa, né, não tem como você se sentir feliz. E acho que também esse momento que a gente está retomando um pouco até o vídeo passado, esse momento que a gente está. Vitor, eu vi que tem uma pergunta, vamos falar sobre isso, tá? O, vendo que você tem uma necessidade, não adianta você tentar mudar o seu sentimento de felicidade se você está sentindo fome e não tem o que comer. Então, esse momento mundial veio abrir os olhos de todos, inclusive de governos e grandes empresários, de todo mundo, de alguma forma, alguns olhando mais, outros menos, outros não olhando, mas veio abrir os olhos de todos e apontar, né, direcionar o olhar ao povo que passa fome, às pessoas que passam fome, aos vulneráveis que estão na rua, que não têm atendimento médico, né? Então, talvez essa seja um olhar mindful, né, do planeta de forma coletiva e de forma compassiva, né, de compaixão a essas pessoas. Por quê? Porque talvez nesse momento muitos de nós possa enfrentar uma situação parecida até o final do ano. Vamos pensar sendo catastrófico, né? Então, ou seja, não estou dizendo que a gente vai passar fome, não é isso que estou dizendo, tá? Só que essa possibilidade bateu a porta de todos no mundo, ou de grande parte do mundo, né? Do tipo, ó, pode ser você pode perder seu emprego estável, ó, você é, trabalhador, é funcionário público, mas seu salário pode baixar, e por aí vai, né? Então, eu acho que é um momento que é importante a gente olhar como é que a gente está lidando para conseguir cuidar desses sentimentos. E é esse olhar para as próprias necessidades. Vitor perguntou como distinguir o que é fuga do que é de fato necessidade. Qual é a diferença na prática, na questão emocional? Vitor, muito obrigado pela pergunta. Necessidade desde as fisiológicas, como comer, dormir, ir ao banheiro, necessidades mais físicas também, então tem muito a ver com o ambiente, então de proteção, de segurança. A gente tem necessidades mais não palpáveis, né? Necessidade de pertencimento, eu preciso pertencer a um grupo, preciso pertencer a alguém, no sentido não de posse, tá? Mas de sentir que eu faço parte de uma família, que eu faço parte de um grupo social, que eu faço parte da galera de skatista do bairro, que eu faço parte da, da galera da saúde, que eu faço parte da galera do CrossFit, né? Assim, e por aí vai. Então temos necessidades de expressão sexual, né? Todos nós temos isso, né? Temos necessidade, que mais? De regozijo, né? Necessidade de celebração, né? Posso não querer comemorar o meu aniversário por alguma razão, mas em alguns momentos todo mundo quer celebrar alguma coisa, seja uma festa, um Natal, seja o Carnaval, seja a Páscoa, seja o aniversário de alguém que você gosta. A gente tem necessidade de celebração, né? E, então, essas são necessidades, tá, Victor? A fuga é quando, por exemplo, vamos supor que alguma necessidade não está sendo atendida. Vamos supor que eu tenho uma necessidade de celebração,
Eu preciso muito celebrar o meu aniversário e ela não está sendo atendida porque está todo mundo em isolamento, estou sozinho em casa, deu pau na internet, não tem como conversar com ninguém e tal. Então, isso me causou uma frustração, pode ter. Então, essa necessidade de celebração não atendida pode ter me causado sentimentos mais desagradáveis, solidão, frustração, algo do tipo, né? Solidão é frustração. E aí, eu não estou conseguindo atender a essa minha necessidade. Então, eu vou fugir desse sentimento. Eu não vou me ligar à necessidade, eu vou me ligar muito mais ao sentimento que eu quero fugir. Então, eu posso comprar um monte de cerveja, deixar aqui na geladeira, tomar até ficar bêbado, e foi uma fuga. Isso não foi, talvez não tenha sido um atendimento da minha necessidade, mas foi mais uma fuga do sentimento. Então, quando a gente fala em fuga, a gente está fugindo do sentimento desagradável. Quando a gente fala de atender a necessidade, a gente está conscientemente. Geralmente a fuga ela não é tão consciente, ela é mais reativa. Então a gente está atendendo a necessidade. A gente quer atender a necessidade, para o sentimento baixar um pouquinho a intensidade. Mesmo que ele fique ali ainda, mesmo que eu ainda fique triste ou que eu me sinta sozinho, mas de repente eu coloquei sei lá, até bebi um pouco, mas não bebi, nesse exemplo, né, que eu dei. Bebi um pouco, mas eu não bebi até cair, eu não bebi para fugir. Eu, sei lá, sentei no quintal, sentei na varanda, na sacada, tomei um pouco, relaxei e tentei atender a minha necessidade de celebrar, mesmo que sozinho. É tênue, né? E é por isso que a gente confunde tanto. É por isso que é fácil a gente confundir. Vitor, deu para entender? Ficou muito confusa a explicação? Deu uma clareada? Vamos então aproveitar, vamos ver se tem comentários para a gente falar sobre esse tema com comentários. A Tranquila Zen. Receber o que nos é apresentado não como opiniões que devemos optar por abraçar uma ou outra, mas receber como informações para formarmos nossa própria opinião, sempre cuidando para que esta não se forme e nos afete de forma negativa. Sim, isso é interessante que a gente está falando bem sobre empoderamento mesmo, né? Débora, é um exercício importante, principalmente para quem tem a síndrome do pensamento acelerado. A mente não desliga, temos insônia, ansiedade e muita dificuldade de focarmos no momento presente. Obrigada pela disposição de nos passar seus ensinamentos. Tá. Opa, Vitor, está claro? Beleza. Muito obrigado pela pergunta. Ajudou também a clarear que talvez tenha sido dúvidas de outras pessoas também. Pessoal, vamos para a prática então? Fazer uma prática meditativa? Depois, eu sugiro também, para que não fiquem dependendo só, né? Se a gente está falando de empoderamento, procurem comunicação não violenta. Tem um site no Brasil, acho que é Comunicação Não Violenta Brasil, CNV Brasil, CNV Brasil, CNV Comunicação Não Violenta Brasil. Lá tem essas listas, por exemplo, das necessidades humanas e dos sentimentos. Pesquisem por vocês também, né? Quando estiver sentindo alguma coisa, e pode ser coisas boas também, né? Felicidade, eu falei em regozijo, né? O regozijo é quando a gente consegue estar feliz com a felicidade de alguém. A gente falou a semana passada sobre compaixão, né? Que é o desejo genuíno de que o sofrimento termine. Né? O regozijo é a felicidade pela felicidade do outro, pela conquista do outro. Né? Então, olha que interessante, né? A gente tem também no nosso potencial emocional o regozijo. Olha que bacana isso, né? A nossa espécie, ela tem a empatia no DNA, né? A capacidade de altruísmo no DNA, e a gente tem a capacidade do regozijo, a gente tem a capacidade de se sentir feliz pela felicidade alheia. Não é só inveja,
né? Não é só querer estar por cima ou só competição, né? A gente consegue, né, ter esses outros sentimentos. Pessoal, então vamos fazer a prática. É, uma amiga minha, a Fernanda, estava comentando que o John Kabat-Zinn, que é o biólogo, né, molecular que desenvolveu o mindfulness, como a gente tem hoje dentro da ciência, ele começou a não. Ele tem feito umas meditações, né, diariamente, pelo YouTube, inclusive, e ele não está usando sino. Ela comentou, né, que ele falou que não tem começo e fim a meditação. A meditação, esse estado mental, ele é, ele é constante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu já fiz isso a semana passada, não vou tocar o sino de novo, nem para começar, nem para terminar. Vamos experimentar ficar com essa sensação de que a gente não para meditar. A gente acolhe, né, o nosso momento presente na meditação. E quando a gente termina a meditação, na verdade, a gente ainda não terminou. A gente ainda busca esse estado mental, esse estado de consciência, né, que estava na meditação, a gente prolonga ele. Então, fica o convite para experimentarmos isso. Tá bom? Então, eu convido a todos a sentar, se for confortável, pode encostar as costas, não tem problema. Convido todos a fechar os olhos, se for confortável. Se precisar ficar com os olhos abertos também, tudo bem, não tem problema. Convido você, nesse momento, a se permitir algumas respirações gentis, profundas, inalando pelo nariz, exalando pela boca. Permite esse suspiro gentil, agradável. Soltando o corpo, permitindo que cada suspiro e cada expiração possa levar embora qualquer tensão, possa trazer um relaxamento. E nesse momento da prática, eu convido você a se conectar com o ambiente como um todo. A gente pode começar se conectando com os sons. Todos os sons. Sons mais próximos, sons mais distantes. Sons mais constantes, sons mais eventuais. Não tem som certo, som errado. Cada som tem sua história, tem sua origem. E o mundo não para porque a gente está meditando. Convido a sua atenção nesse momento a expandir um pouco a sensação do ambiente. Tenta sentir a temperatura, talvez uma janela aberta notar uma brisa, ou a ausência de brisa. Perceber movimentações, se tiverem. Perceber tudo que você conseguir notar do ambiente nesse momento. Observando com curiosidade, tentando não julgar como bom ou ruim, certo ou errado, gosto ou não gosto. Exercitando acolher tudo com equidade, tudo fazendo parte da experiência nesse momento, que é única, que ela é só nesse momento.
Você pode rever esse vídeo depois e vai ser outra meditação. As minhas palavras vão ser exatamente as mesmas, mas a sua prática vai ser completamente diferente e única. Eu convido sua atenção nesse momento ao próprio corpo, como um todo. Você pode exercitar essa observação consciente do corpo, por exemplo, notando todos os pontos de apoio, talvez os pés no chão, talvez o apoio com o assento da cadeira, do sofá, ou do chão, de onde você estiver. Talvez o apoio das costas, se tiver. Talvez você possa notar também a sensação do tecido tocando na pele, do tecido da sua roupa. Podemos exercitar olhando tudo com equidade, não é bom nem mal, só é o que é. Talvez consiga perceber até algumas sensações neutras. Simplesmente sente ali, percebe, mas não te causa nada. Convido a sua consciência nesse momento a explorar o próprio corpo, o seu corpo, que é único, a explorar todas as sensações que você possa perceber nesse momento. Talvez sensações no estômago, talvez uma dor que você perceba que antes não tinha notado, talvez alguma sensação prazerosa que antes você não estava percebendo e agora está notando. E perceber como dor, desagradável ou prazer é um julgamento que a gente faz. A gente pode notar o julgamento. Isso não significa que precisa ficar com o julgamento. E isso é parte do exercício. O que é que está no seu corpo nesse momento? Consegue sentir os próprios pulsos? Consegue trazer sua consciência para a região dos pulsos? Para o batimento cardíaco? Nesse momento, eu convido a sua consciência à própria respiração. Então a gente não precisa mudar nada na respiração, é só observar. É só acolher a sua respiração do jeito que ela estiver nesse momento. Se você tiver vontade de suspirar, suspira. Se você tiver vontade de respirar fundo, respire. Se você só quiser observar, só observa. A gente pode trazer a atenção para o ar passando pelas narinas. A gente pode tentar observar, por exemplo, se existe uma diferença de temperatura do ar que entra e o ar que sai.
É natural que a nossa mente se distraia. A cada momento que você notou a distração, seja gentil com você mesmo, com você mesmo. Distrair faz parte do processo da mente. Então convide a sua mente, sua atenção de volta para a respiração. Sempre gentil com você mesmo. A gente não tem nada para alcançar nesse momento. A gente não tem nenhuma meta para cumprir nesse momento. A gente não está esperando que alguma sensação mágica apareça nesse momento. Ou que algum poder mágico surja. A gente está fazendo muito mais simples que isso. A gente só está tentando se conectar nesse momento. Segundo a segundo. Respiração a respiração. Eu não respiro por 5 minutos atrás, eu não respiro para daqui meia hora. Eu respiro agora. Talvez você possa notar alguma dificuldade em manter a atenção na respiração. Talvez você note muitos pensamentos invadindo. E tudo bem. Às vezes a mente fica assim mesmo. Talvez você possa notar que diminuiu um pouco o fluxo. E tudo bem. Às vezes diminui mesmo. Essa não é uma prática para relaxar. Essa é uma prática para a gente se conectar. Conectar com o momento presente. Através do corpo, através das sensações, através da mente. Se você preferir, talvez você possa trazer a consciência para a movimentação da sua barriga, do diafragma, conforme inspira e expira. Simplesmente observe essa movimentação, se você quiser. Você pode notar se a sua respiração está curta, está acelerada, está mais profunda. Observe, mas sem julgar a respiração, sem rotular a respiração, sem se rotular. Simplesmente note as características da sua respiração nesse momento. Quantas vezes no dia você se permite estar como está? Quantas vezes no dia você se permite acolher a sua respiração, acolher os seus pensamentos, sem se julgar, acolher os seus sentimentos?
Quantas vezes por dia, por semana, quantas vezes no ano você realmente acolhe as suas necessidades sem se julgar? Convido a sua consciência nesse momento a perguntar a si mesmo, a si mesmo, quais são suas necessidades nesse momento? De escuta, de fala, de um abraço ou de ficar sozinho? Quais são as suas necessidades? Não se julgue por elas, só acolha. Com carinho por você mesmo, por você mesma. Talvez você esteja se percebendo numa ruminação sobre as suas necessidades, mas o convite é só reconhecê-las, acolhê-las. O que vem depois, talvez, ficar pensando que não vai ser possível realizar, que não vai ser possível atender, ou o que vier, deixa para depois. Nesse momento, se permita simplesmente reconhecer as suas necessidades. Convido a sua consciência nesse momento a explorar os seus sentimentos. Quais sentimentos estão presentes em você nesse momento? A gente não está tentando fazer aparecer nenhum sentimento, nem sumir. A gente só está observando o que é que está presente nesse momento. Podemos retomar a atenção, a consciência para a respiração nesse momento. Perceba se mudou alguma coisa, um ritmo. Perceba como está nesse momento a sua respiração. Podemos expandir nossa consciência para o corpo como um todo, notando o que te chama a atenção do corpo. Talvez notando até sensações mais sutis. Explorando com curiosidade o próprio corpo.
Nesse momento, antes da gente finalizar, se fizer sentido para você, mentalmente agradeça a você mesmo, a você mesma, dedicar esses minutos do seu dia para um olhar generoso e gentil para com você mesmo. Não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário. Como é a sensação de você se agradecer a algo feito com carinho e com cuidados para você mesmo? Se essa prática está fazendo sentido para você, eu convido também para expandir esse cuidado, essa gentileza para as pessoas à sua volta, entendendo que assim como nós temos as nossas necessidades e os nossos sentimentos mais difíceis quando as necessidades não são atendidas, e sentimentos agradáveis quando as necessidades não são, quando as necessidades são atendidas, assim como nós somos assim, a pessoa ao seu lado também é. A pessoa ao seu lado, que pode ser marido, esposa, filhos, idosos, cuidadores, amigos. Todos nós temos essas necessidades básicas e todos nós temos os mesmos sentimentos. Antes da gente finalizar essa prática, você pode, se fizer sentido, acolher esse convite a olhar com carinho para suas necessidades e para as dos outros. Conforme for confortável, podemos abrir os olhos. Pode dar ao corpo o movimento que ele pede. Quem quiser pode se espreguiçar. Você já fazendo barulho. Ô Vinícius, está assistindo? Espero que tenha meditado. Eu acho muito legal, né, essas práticas de autocuidado e a gente observar, né, as nossas necessidades, mas eu não gostaria que a gente finalizasse essa conversa como algo egoísta, mas sim como necessidades compartilhadas, né? Sugiro e convido quem não fez, não participou semana passada, não assistiu o vídeo de compaixão, assista. O de hoje e o da semana passada, eles dialogam muito, porque quando a gente fala sobre autocuidado, se não tiver também um cuidado com o próximo, é só um egoísmo. Se a gente tiver só cuidado com o próximo e não cuidar da gente mesmo, até quando a gente consegue cuidar dos outros? É aquele exemplo, aquela metáfora, né? Quando está voando, quando está no avião, que sempre tem um recadinho ali que se acontecer alguma coisa e cair as máscaras de oxigênio, primeiro coloque em você, né? E depois ajude a pessoa ao lado. Né? Porque se você tentar colocar primeiro na pessoa para ser só altruísta, só compassivo, você pode apagar e a outra pessoa, que é um idoso, que é uma criança, pode não ter a sua ajuda.
Então, quando a gente cuida das nossas emoções, a gente cuida das nossas necessidades, a gente consegue estar bem para os outros, a gente consegue estar muito mais inteiro e doar muito mais para os outros. Celina, linda meditação, continue assim, parabéns, parabéns para você, Celina, muito obrigado por participar. Patrícia, boa noite. Oi, Ricardo, boa noite. Muito grata por sua disponibilidade. Tenho uma dúvida. Quando as pessoas têm necessidades que nunca serão atendidas, por exemplo, necessidade de controlar tudo, perfeccionismo, julgamento, ou isso é um comportamento de fuga, talvez a gente não tenha necessidade de perfeccionismo, nem necessidade de julgamento, nem necessidade de controle. Talvez a necessidade de controle, por exemplo, esteja atrelada a uma necessidade de segurança. E para se sentir seguro, precisa ter a ilusão de que está no controle. Né? Isso acaba não sendo assertivo, não é saudável, nem para essa pessoa e nem para as pessoas que estão em volta. Né? Necessidade de julgamento, mesma coisa, né? Assim, necessidade de julgamento também é uma necessidade de controle, né? Quando eu julgo isso é bom, isso é ruim, eu estou controlando, eu estou ditando regras, né? Estou dizendo que isso é bom, isso daqui não é, né? De repente, para a pessoa nadar numa noite gelada é bom. A gente vê pessoas que moram em países que neva e tal, que tem aquele momento de se jogar na água gelada, ativa a circulação e tal. Para aquela pessoa é boa, isso é bom. Para outra pessoa, imagina, não, só pode nadar se tiver um dia muito quente, né? E muito sol. Então, assim, o que é bom, o que não é? A gente tem a questão da ética, né? Matar alguém não é bom, né? Deixar alguém passando fome não é bom, né? Mas isso tem muito mais a ver com ética do que de julgamento, do que necessidade de controle. É muito mais a ver com ética, com... Dalai Lama tem um livro muito legal que eu estou lendo, que é, não lembro o título agora, mas ele fala que a ética deve vir à frente das religiões. Né? Então ele fala que todas as religiões, no geral, pregam amor, compaixão, e, e aí começa a ficar presos em dogmas, e esses dogmas é que distanciam as pessoas e as religiões. E ele fala que antes de dogma, né, a ética deveria vir à frente. Né? Porque se vier à frente a ética, o não julgamento, e ele fala também sobre não julgamento nesse livro, isso fala muito mais alto, né? Aqui, as necessidades nunca serão atendidas, então, né? Retomando só, como controlar, perfeccionismo, nunca vai ser atendido. Se às vezes a gente tem coisas na gente que a gente quer mudar e é difícil, e a gente entende, a nossa compreensão é, puxa, eu preciso mudar isso aqui em mim. E aí é difícil mudar. E aí a pessoa que tem necessidade de controle, ela quer mudar no outro, aquilo que o outro nem identifica como algo que tem que ser mudado. Ela vai sofrer demais, as duas pessoas vão sofrer demais. Né? Então você tem que tomar cuidado, a identificar, né, da onde está vindo isso. Né? E como pode atender essa necessidade de segurança que reverbera numa necessidade distorcida através de tentativa de controle, de julgamento. Né? Então, qual é a necessidade de segurança? Onde se sente inseguro? É medo de se sentir rejeitado em algum momento? É medo, não estou falando nada específico sobre alguém, tá? Medo de se rejeitado em algum momento? É medo é, de perder a segurança financeira? Onde está? Então, é isso que é interessante a gente tomar como consciência, o estado de consciência. Eu estou expando a minha consciência, eu enxergo em mim algo que antes eu não enxergava. Ou seja, eu tomo consciência de algo que em mim antes eu não tinha consciência. Então, nossa, passei a perceber que a minha necessidade de controle, na verdade, é porque eu tenho uma certa insegurança em relações sociais, por exemplo. Né? Priscila,
Patrícia, espero que tenha refletido, espero que a reflexão tenha ajudado em alguma coisa, tá? Não estou falando nada como dono de verdade alguma, são só reflexões. Priscila, cuidar do interior para estar melhor preparado para ajudar o próximo, exatamente. Né? Não tem como a gente ajudar alguém, né? Não tem como a gente salvar quem está se afogando se a gente não sabe nadar, né? Se a gente está ficando sem fôlego também. Então, pessoal, é, eu acho que dá para a gente finalizar. São 19h57. Eu sou psicólogo clínico, tenho um atendimento agora às 20 horas. Então, agradeço muito, muito mesmo a essa compaixão de vocês também, né? Autocompaixão e essa... Porque os temas que a gente tem falado aqui, eles são movidos por isso, né? O autocuidado, a compaixão ao próximo. Então, gostaria de agradecer muito a que a gente esteja compartilhando dessa ética, dessa busca da consciência, dessa busca da compaixão, essa busca da gentileza. E eu acho que quando a gente fala em mindfulness, para mim, uma coisa que ressoa muito forte é a consciência e a gentileza. Né? A gente pode não amar todo mundo, a gente não consegue amar todo mundo. Para mim é utópico. Você fala, não, eu vou amar todo mundo. Mas eu posso ser gentil com todo mundo. Eu posso desejar o bem de todo mundo. E esse é um grande exercício. Né? É um grande exercício da compaixão. A compaixão ela não precisa ter o amor. Né? Porque às vezes a gente se distancia muito. Como que eu vou amar essa pessoa que cometeu um crime tão horrendo e está lá presa? Eu não preciso amar. Mas a gente pode fazer um desejo genuíno de que esse sofrimento termine. Né? De que talvez eu desejar que essa pessoa perceba o mal que ela fez, desejar que essa pessoa tome consciência, desejar que essa pessoa consiga aprender pelo amor, pela compaixão, pela tomada de consciência da compaixão, percebendo o sofrimento que ela causou, e não através do ódio, da raiva. Quando a gente tem muita raiva de alguém, a gente vê notícia, nossa, fulano fez uma coisa muito ruim, nossa, né? A gente sente essa raiva toda e fala como amar essa pessoa. E a gente não precisa amar, mas a gente não precisa cultivar a raiva, né? Porque quando a gente tem raiva também, a gente está disparando um monte de hormônios no nosso corpo. Então, quando a gente tem raiva de alguém, a gente quer que alguém sofra, a gente está envenenando o nosso sangue com hormônios, a gente está envenenando os nossos órgãos, né? Tudo bem, pessoal? Patrícia, muito legal, ajudou sim, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta também, que a gente pôde dialogar. Muito obrigado mesmo. Débora, muito obrigado. Tranquila Zen, abraço. Até a quarta que vem, sim. Ó, último recado. Quarta que vem provavelmente vai ser pelo YouTube. Além, então, a gente vai transmitir pelo YouTube e pelo Facebook. Porque tem gente que não tem Face e tal. Então, a gente vai fazer pelas duas mídias e provavelmente eu não vou estar sozinho. Provavelmente a gente vai fazer também um bate-papo entre quem estiver participando e a gente que estiver no ao vivo, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, a todas. Grande abraço, ótima semana. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, deixa nos comentários. Tranquila Zen, outro dia eu fui responder para você na véspera. Agradeço a compreensão e a gente vai se falando, tá bom? Durante a semana. Muito obrigado a todos, grande abraço e até a quarta que vem.